culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Se você de longe observar o comportamento de um ser humano, você pode achar que ele é saudável, uma pessoa tranquila, viver mais relaxado. As pessoas têm a necessidade neurótica de estar sempre certo. Se você de longe observar o comportamento de um ser humano, você pode achar que ele é saudável, uma pessoa tranquila, serena, em alguns casos. Mas de perto, próximo, ninguém é plenamente saudável. Todos nós temos nossos conflitos, mesmo que você não verbaliza, a mente humana mente, ninguém pode contar mais mentiras e colocar o ser humano em mais armadilhas do que sua própria mente. A mente mente, por exemplo, que o ser humano não é belo, não é bonito. A mente mente que um ser humano não é capaz, não consegue se reinventar. A mente mente de que nós não conseguimos ter um caso de amor com a nossa própria saúde mental e viver mais relaxado. As pessoas têm a necessidade neurótica de estar sempre certas. É uma necessidade neurótica grave, ou necessidade neurótica ou ansiosa de corresponder às expectativas dos outros. Necessidade neurótica é uma necessidade descontrolada, uma necessidade intensa, onde você perde a liberdade de ser autor da sua própria história e entrega a sua paz, sua tranquilidade, seu prazer de viver em função dessa necessidade neurótica, por exemplo, em função do que os outros pensam e falam de si, que é uma fobia que virou uma epidemia no mundo, chamada alodoxafobia. Alodoxafobia. Que é o medo dos cancelamentos, medo dos haters, medo das opiniões críticas. Mas faz parte do jogo a crítica, faz parte do jogo a frustração. Se um ser humano entrou numa história, por exemplo, de conviver com mensagens, internet, redes sociais, e não entender que a vida é um contrato de risco e que vai haver pessoas que não vão gostar dele, não vão aplaudir, vai haver pessoas que não respeitarão, ele está fora do jogo porque ele não vai ser protetor da sua emoção, gestor da sua mente. A emoção, ela tem uma implicação muito grande, não apenas na gênese ou na confecção das doenças físicas e psíquicas, mas também a emoção, se não bem gerida, ela pode comprometer a criatividade, a capacidade de você se reinventar e dar respostas brilhantes. Mas o erro que ocorreu foi que as pessoas acreditaram que a emoção é inteligente, e a emoção nunca é inteligente. A emoção é desinteligente, a emoção é burra, ela nunca vai passar de 1 ano de idade, ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão uma barata se torna um dinossauro. Se dá-se um escândalo diante de uma barata, um problema no futuro que você deveria usar estratégias para resolvê-lo, a emoção entra e paga caro o problema e nós sofremos dramaticamente por aquilo que não aconteceu. Tem pessoas no mundo todo vivendo uma vida miserável, ainda que morem em palácios, porque querem que a sua emoção seja inteligente, quando na verdade ela é desinteligente, ela é inconsciente, ela não pode ser gerida por si mesma. Não pode ser produtividade a qualquer custo, você tem que ter produtividade emocional, tem de aprender a contemplar o belo, você tem que libertar sua criatividade, aprender a ser ousado, você tem que ser proativo, protagonista, mas você tem que cuidar da sua saúde mental. Caso contrário, o teu sucesso é o teu fracasso. E a vida é rapidíssima para se viver como gotas de orvalho, que por instantes aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Mas é longuíssima para se errar. É um paradoxo. É rápida, brevíssima para se viver. Entre a meninice e a velhice são alguns instantes. E, aliás, o tempo emocional está passando mais rápido que o tempo físico. Isso é muito sério. O ano voa. Tá. Devido à síndrome do pensamento acelerado. A percepção do tempo, o dia passa, a semana passa tão rápido. Então as pessoas vivem mais tempo biologicamente. A idade média saiu de 50 anos para quase 80 anos no Brasil, e em 70, 80 anos, em relação à metade do século passado. Mas no mundo todo as pessoas estão morrendo mais cedo emocionalmente,
Porque de repente ela se torna idosa, de repente passou, os filhos cresceram e não curtiram, não abraçaram, julgaram muito, criticaram demais e não deram risadas à sua estupidez quando necessário, sabe? Aqueles erros suportáveis, não viram o charme dos defeitos dos outros. Então como é que você vai dilatar o tempo se você não faz muito do pouco? Vive nesse frenesi. Isso é uma autodestruição. Por isso, os seres humanos, na era da internet, que gerou ganhos de produtividade, ganhos da acessibilidade de informação, da democratização da informação e a democratização da comunicabilidade. Olha, você, se não fosse a internet, talvez você não teria oportunidade. Certeza. Numa grande emissora, e você se reinventou, você é self-made, você se fez sozinho. Isso é muito importante para nós que estudamos essa área. Porém, nunca podemos esquecer que os segredos de uma emoção saudável, feliz e sustentável se encontram nas coisas simples e anônimas. Você tem um gatinho dormindo ali no sofá, repousando tranquilamente. Então você vai lá, você acaricia sua gatinha, você brinca com teus amigos, você abraça mais. Quando você erra, ao invés de você se punir demais, você acaba vendo os seus erros com uma certa complacência, você namora a vida, você vive mais leve. Aí vale a pena você contribuir com a humanidade e ser um influenciador. Caso contrário, ser um influenciador pode ser... Aliás, a fama é muito grave. A fama e o poder, ao contrário do que as pessoas pensam, não faz bem para a saúde mental. O ser humano, ele tem tendência a supervalorizar aquilo que não conhece. Agora, você vai conviver com uma celebridade, você se decepciona. Porque a maioria delas não tem uma vida excepcional, como você está dizendo, é verdade. Tem rotina, fica resfriado, pega uma gripe, às vezes tem uma resposta que não é tão adequada e tão inteligente, os níveis de paciência e tolerância a frustrações não é tão grande como ocorre num set controlado. Então você vai viver, poxa, falta grandeza, falta... O ser humano precisa de mais mistérios, precisa de mais profundidade, precisa sair do superficialismo intelectual. Aliás, na internet se vive frequentemente um personagem no mundo das redes sociais. É verdade. Não se vive uma realidade, entendeu? Agora, nós temos que entender que existe rotina, existe uma história que não tem grandes emocionalidades. Mas o segredo de uma emoção, de fato profunda, rica, é você extrair muito do pouco. O que nós consideramos, sob o ângulo da gestão da emoção, que é uma pessoa rica? Alguém que faz das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. De repente você vai jantar e você cumprimenta o garçom de maneira adequada. E você manda um recado para cozinheiras ou cozinheiro que a comida estava muito boa. Então você nutre-se com pequenas coisas que fazem a diferença na sua relação com você e com o mundo. De repente você fala para tua filha, obrigado por você existir. Eu conheço muitas pessoas, muitas celebridades, mas você é minha celebridade. Me dá um autógrafo aqui. E pede mesmo um autógrafo para a sua filha. Você já pediu já? Não. Então não preciso pedir não, elas me dão assim mesmo. Isso é ótimo, porque tem autoestima alta. Mas muitos pais nunca pediram um autógrafo para seus filhos, ou casais para sua esposa. Olha, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Então, quando nós nos desarmamos, nos tornamos seres humanos em construção, não... Sou crítico, reitero, oculta a celebridade. Por isso que raramente eu dou entrevista, muito raramente eu dou entrevista, entendeu? E não gosto muito de exposição, e acaba tendo exposição grande na internet, mas para contribuir com ferramentas. Mas é muito gostoso sentir apenas um ser humano que anda no traçado do tempo em busca do mais importante endereço. Sabe qual é? Dentro de nós mesmos. Um endereço que poucas pessoas encontraram. Também um charme nos nossos defeitos. Quando você tem pensamentos perturbadores e você faz uma técnica chamada mesa redonda do eu. O eu, ele vai conversar com os fantasmas que te assombram. Porque, por exemplo, eu sou impulsivo, ou porque eu sou hipersensível, pequenos problemas têm um impacto muito grande, ou porque eu cobro demais de mim. Pensar é bom,
Pensar demais sem consciência crítica é péssimo. E uma pessoa que é muito acelerada, ela copia ou simula os sintomas da hiperatividade, sem ser hiperativa. Porque para ter hiperatividade, você tem que ter um fator genético. Um pai e uma mãe agitados, que faz mil coisas ao mesmo tempo. Um avô ou uma avó numa linha também genética, que eram agitados. Mas isso não é um problema. A hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, se bem utilizado, pode ser uma vantagem cognitiva, porque a pessoa tem uma energia excelente, ela pode fazer muitas coisas. Agora, o problema é quando ela dá descontinuidade. Ela começa e daqui a pouco se entedia e o tédio faz ela retroceder. Continua, de repente passa por um fracasso e o fracasso faz com que ela retrocede. Então, existe uma flutuabilidade séria. Então, não dá continuidade aos seus projetos sociais, projetos profissionais e emocionais. Agora, a hiperatividade atinge 1 a 2%. Por que 80% a 90% das pessoas estão apresentando sintomas semelhantes?